Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Vamos falar sobre reprovações de anúncios e o que fazer ao ter anúncios sendo reprovado. Bom, primeiro ponto nós temos que compreender. O Google ele classifica em dois tipos de reprovações: as leves e as reprovações graves. As reprovações em que elas são graves, essas reprovações elas tendem a suspender a sua conta. Aqui eu não vou falar sobre contas suspensas, sobre suspensão de contas. Então nós vamos abordar apenas os principais tipos de reprovações em que são reprovações leves, em que o seu anúncio ele foi reprovado, então por isso os teus anúncios eles não estão veiculando, não estão sendo entregues para o teu consumidor. O que nós também temos que entender é que existem diversos tipos de reprovações existentes, que ferem a política do Google, tá? Nós vamos apenas aqui para as principais. Como nós gerimos centenas de clientes dentro da Mazzucchin, nós já temos a Mazzucchin há mais de 10 anos, a partir desse momento, então, quantas e quantas reprovações, até suspensões, nós tivemos de nossos clientes. Seja clientes que, por vezes, até rodavam há muito tempo suas campanhas e, de uma hora para outra, teve os anúncios ali reprovados. E isso acontece porque, assim como nós, seres humanos, evoluímos, obviamente, as empresas, e o Google é uma empresa, ela também tem que evoluir. Ela tem que entender que, por exemplo, um conteúdo em que antes ela acreditava que era totalmente lícito, era possível de ser anunciado dentro da sua plataforma, ser entregue esses anúncios para o consumidor. A partir do momento que ela deixa de entender isso, então ela implanta na política. Isso aconteceu com diversos tipos de anúncios de clientes ao longo desses 10 anos. Ele então proíbe que nós veiculemos, nós gestores de tráfego, você empreendedor, enfim, possa fazer esses anúncios. Isso acontece, é natural, tá? Não muito lá atrás, né, não faz muito tempo, nós tivemos os anúncios de assistência técnica. Diversas assistências técnicas começaram a ter os anúncios reprovados porque o Google ele entendeu que não podia mais veicular esses anúncios. Enfim, então nós temos que ir nos adaptando às nuances que acontecem dentro da nossa área e, obviamente, também ao regulamento que sempre se modifica do Google Ads, tá? Vamos lá, então, para os principais, não somente falar desses principais, mas entender o que nós podemos fazer para poder contornar essa situação. Eu coloquei aqui, fiz uma listinha com 11 tipos de reprovações. O primeiro tipo que eu vou falar é o destino que não funciona. Então, esse tipo de reprovação de anúncio que o destino não funciona é muito simples de ser solucionado, simplesmente ele está entendendo que o teu site ele não está no ar, né? O teu site ele não está respondendo, o teu servidor não está respondendo. Isso acontece por alguns motivos. Vamos imaginar que, de fato, o teu site esteja fora do ar. Se ele está fora do ar, é por isso que está com o destino não funciona. É só você acessar o teu site. Agora, se você acessou o teu site e ele está funcionando, isso já aconteceu em algumas oportunidades, quando os nossos clientes eles acabam utilizando servidores mais fragilizados, vamos colocar dessa forma. Esses servidores eles têm muita instabilidade. Então, quando o robô do Google ele passa, se o site está fora do ar, vai aparecer lá destino que não funciona. O que você tem que fazer então com isso? Você tem para poder não cair nessa restrição. Você deve fazer qualquer edição no seu anúncio e clicar em salvar, porque clicando em salvar, o anúncio ele entra novamente para a revisão do próprio robô do Google, sem precisar de passar por um time humano, e se o teu site de fato ele estiver no ar, ele vai ser aprovado. O teu anúncio ele vai ser aprovado. E o meu conselho é que você troque de servidor, né? Porque se ele ficar caindo o tempo todo, não vai valer a pena para você, vai gastar dinheiro ali à toa. Um outro ponto muito importante de ser dito também é que em algumas oportunidades aparece que o destino não funciona, porque o Google não está podendo rastrear aquele site. O Google ele precisa de indexar, ele precisa de rastrear o robô do Google, o teu site, para que ele possa exibir o teu anúncio. Se ele não puder rastrear o teu site, o conteúdo do site, ele simplesmente não permite com que você faça anúncios dentro do Google Ads, tá? Em qualquer uma das redes do Google, seja rede de pesquisa, display, qualquer uma. E em algumas oportunidades, alguns servidores, por algum motivo, eles acabam não permitindo a indexação do Google. Então você tem que criar um arquivo chamado robots.txt. Eu vou deixar aqui na descrição mais informações como se cria o robots.txt. Você tem que colocar na sua hospedagem esse robots.txt,
habilitando, informando, olha, servidor, eu permito com que esse motor aqui de busca, no caso o Google, ele indexe o meu site, tá? Assim também você pode colocar na sua própria programação que você permite que este motor de busca, no caso o Google, faça a indexação. Então, geralmente são por esses motivos que aparece que o destino não funciona. Esse é o primeiro que eu falei. O segundo, qual que é o segundo? O outro motivo que acontece bastante também, principalmente quando você faz outras páginas de destinos utilizando outros domínios, e aí no mesmo grupo de anúncio você quer colocar domínios diferentes. Isso não pode, isso fere as boas práticas do Google. Então aparece lá para você que o anúncio está reprovado porque é um website por grupo de anúncio. Um ponto muito importante de ser dito é que, muitas vezes, em algumas oportunidades, quando você coloca sem querer um outro domínio no seu grupo no seu anúncio, e aí você tem lá 2 domínios diferentes no mesmo grupo de anúncio, com anúncios distintos, obviamente, e aí você simplesmente foi lá, opa, eu vi que deu reprovado, e você foi lá e mudou, e deixou apenas com um domínio apenas. Se você tem 4, 5, 6, 7 anúncios, os seus anúncios, conforme você for alterando, porque estavam com 2 domínios distintos, agora você está colocando sempre o mesmo domínio ali para poder deixar de ser reprovado, porque de fato não pode ter 2 domínios diferentes ou mais domínios diferentes no mesmo grupo de anúncio. Se você tem muitos anúncios, você vai fazendo isso manualmente, o que pode acontecer? Alguns dos seus anúncios podem continuar reprovados, porque no momento em que estava sendo feita a revisão pelo robô do Google, você ainda estava alterando outros anúncios, alterando o domínio de outros anúncios. Então é normal. Então você tem lá 5 anúncios, teve 4 anúncios reprovados. A partir desse momento, então, você vai alterando ali, depois ficou 2, ficou 1, até você conseguir sanar completamente. Mas lembre-se, por grupo de anúncio, você pode ter apenas um domínio sendo divulgado, perfeito? Se você não quiser ter esse transtorno que eu citei de, eu estou alterando, mas o robô está passando, está em revisão, e aí ele acaba reprovando mesmo assim os anúncios, você pode utilizar um scriptzinho do Google, né? um script, e a partir desse momento que você utiliza esse script, automaticamente ele já altera todos os domínios como página de destino dos seus anúncios. Bom, o terceiro tipo de reprovação que ele acontece bastante é de design enganoso do anúncio. Quando você trabalha com rede de vídeo, até mesmo com rede de display, e aí você coloca uma imagem, essa imagem que você pede para o seu designer criar, ou você mesmo fez a criação dela, e você coloca essa imagem para poder rodar dentro do seu anúncio. Esse designer enganoso, o Google ele entende, o que ele entende como designer enganoso? Se, por exemplo, você criou uma imagem, mas está difícil para ler, você tem que deixar muito claro o que você está ofertando para o seu consumidor. Se você não deixar claro o que você está ofertando para o seu consumidor, você pode cair dentro dessa política. Então, o seu anúncio, a sua imagem, necessariamente, ela tem que deixar muito explícito o que você está falando. Se você escrever dentro dessa imagem, tem que ser de fácil leitura para o seu consumidor. E aí tem algumas pessoas que acabam, por algum motivo, colocando a imagem de cabeça para baixo, né, ao contrário, invertida, vai cair nesse design enganoso, nesse conteúdo. Assim também, por vezes, alguns de fato querem colocar uma mãozinha lá de clique, e a partir desse momento também o Google ele entende, pode entender, não há nada exato, mas ele pode entender como design enganoso. Como que eu faço para sanar isso? É só criar uma imagem que seja de fácil leitura para o seu consumidor, que seja direto ao ponto, que o que você escreveu de maneira textual também seja coeso com aquela imagem que você dispôs. Fazendo isso, faz a troca, salva o anúncio e ele provavelmente vai ser aprovado. Quarto tipo de reprovação, qualidade da imagem. A qualidade da imagem, ela tange, muitos pensam que é a relação da resolução, se a imagem está em alta qualidade ou não. Até pode ser. Se a imagem estiver em baixíssima qualidade, a imagem ela for de difícil leitura para o consumidor, a partir desse momento também você pode cair nessa política de qualidade de imagem. Mas tem outros fatores também. Se você não deixar claro o que você está transmitindo nessa imagem, devido ao fato de você colocar elementos que deixem confusa a comunicação, você colocou diversos elementos que não está claro o que você está o que você quer dizer visualmente.
Então você pode cair nessa política. É muito parecida com a outra que eu citei anteriormente. É você criar uma imagem em que seja clara, que seja objetiva, é você trabalhar com uma imagem em que diga realmente, que tenha coesão que você está escrevendo e que diga realmente aquilo que, quando o usuário clicar, ele vai encontrar na sua página de destino. Bobagem, erro é você acreditar que todo e qualquer tipo de problema pode estar apenas no Google Ads. Toda a responsabilidade do seu sucesso ou do seu fracasso está no Google Ads. Não está. Tem a sua página de destino também e o Google sabe disso e ele lê a tua página de destino. Então, você ser claro e ser coeso é muito importante, tá? Então, a qualidade da imagem o que você está ofertando de fato tem que estar nítido, tem que ser visualmente fácil de se compreender, senão você vai cair nessa política. Como que eu faço para poder sanar isso, Danilo? Muito próximo ao que eu disse anteriormente, crie uma imagem com uma boa resolução, que seja de fácil compreensão para o consumidor, busque utilizar poucos elementos, até porque rede de display, rede de vídeo, se você está trafegando imagem, ela é pequenininha, não dá para o usuário poder ficar lendo o que você colocou, tem que ser pequenas frases com letras grandes, se é que você vai escrever, ou uma imagem apenas visual, mas que transmita claramente aquilo que você está comunicando a ele, que você deseja que ele consuma, tá? Bom, outro tipo de reprovação que essa acontece muito, acontece demais, e é dentro, por exemplo, eu sou um consultor financeiro, eu trabalho com renegociação de dívida, enfim, que é de serviços financeiros. Então, se você trabalha com anúncios na rede de pesquisa, por exemplo, aonde você anuncia um planejamento tributário ou você faz anúncios de renegociação de dívida, você pode cair dentro dessa política do Google, que é de serviços financeiros. O Google ele diz que para você poder anunciar serviços financeiros, renegociação de dívida, quitar dívida, empréstimo, financiamento, você tem que ter um certificado. Então, para que você tenha a possibilidade de exibir os anúncios, que o Google entregue os anúncios para o seu consumidor, você deve fazer um preenchimento de um formulário, onde nesse formulário você vai colocar informações se você tem associação com o Banco Central do Brasil, se não, você vai colocar informações qual é o teu CNPJ, se no teu CNPJ está associado a serviços bancários ou não, e o time do Google humano vai analisar essas informações e ele vai entender se você está apto ou não para poder fazer anúncios. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para você poder tirar esse certificado e aí ter os seus anúncios aprovados, tá? Caso contrário, você tem que trabalhar com termos de pesquisa que não deixe claro que você trabalha com os serviços financeiros, de quitação de dívida, de empréstimo bancário, financiamento. Contudo, você deixa de ser coeso com o seu consumidor e tende a ter uma taxa de conversão menor. Então é importante que você trabalhe dentro da legalidade, daquilo que o Google pede, preencha esse formulário e envie e, obviamente, tenha os seus anúncios aprovados. Outro tipo de reprovação, essa foi a quinta que eu citei, agora é a sexta. Outro tipo de reprovação que acontece bastante são as reprovações sobre reclamação de DMCA. A DMCA nada mais é do que um órgão em que vai controlar os produtos, enfim, que eles são, os serviços também, em que eles são de propriedade de alguma empresa, de alguma instituição. Então, se você quer, por exemplo, anunciar um produto de uma outra empresa, uma empresa terceira, esse produto e essa empresa, ela acaba denunciando você, porque você está anunciando um produto sem a autorização dela, você não é um revendedor, não é nada disso, simplesmente está anunciando aquele serviço, aquele produto, que é de propriedade daquela empresa, ela pode reclamar para o Google e a partir desse momento, então, você pode ser penalizado e vai aparecer lá, reclamação sobre DMCA. E essa reclamação, você pode conseguir reverter a situação, mas para isso, necessariamente, você tem que ter uma autorização de uso daquele produto, daquele serviço. Tem um formulário também, eu vou deixar também no link da descrição esse formulário que você pode preencher se você tem autorização para poder anunciar aquele produto ou aquele serviço, mas você tem que entender que não vai adiantar você enviar um formulário se você não tem direito autoral para poder divulgar, para poder promover aquela solução, aquele produto ou aquele serviço. Basicamente, conforme eu disse, o formulário, o retorno, na verdade, do Google Ads, do time do Google, vai ser que foi negado, você não pode promover aquela solução porque você não tem o direito autoral, tá? Então, o DMCA, ele tende a fazer todo o monitoramento e ele recebe também essas denúncias
de violação sobre o direito autoral, é uma lei americana, e a partir desse momento, então, o Google e outros players, não somente o Google, eles têm que bloquear os anúncios, porque eles também fazem parte, se eles não bloquearem naquele momento, eles também estarão fazendo parte, serão coautores daquela infração. Perfeito? Este foi, então, o 6º tipo de reprovação de anúncio que nós mais conseguimos visualizar aí nas contas, seja de cliente ou nas outras contas que nós fazemos consultoria aleatória. Sétimo tipo de reprovação existente mais comum, conteúdo enganoso. Conteúdo enganoso vai partir aí para diversas esferas, depende muito da forma como você se comunica. Às vezes você nem está promovendo um conteúdo enganoso, mas você prometeu muito, você prometeu algo que você não pode cumprir. Exemplo, faça isso e seja feliz. Você não pode garantir que aquela pessoa ela vai ser feliz fazendo aquilo que você quer que ela faça, seja tomando aquele medicamento, seja fazendo aquele procedimento, enfim. Então você não pode prometer o que cientificamente não está comprovado, você não pode comprovar. Se você não pode comprovar, então você não pode prometer. Se você prometer, não comprovando, conteúdo enganoso, seus anúncios eles serão reprovados. Importante ser dito que não somente no seu anúncio você não pode prometer algo que você não possa cumprir, mas na sua página de destino também. Eu observo que esse tipo de política cai muito em afiliados que aumentam muito a temperatura, aumentam muito a questão de benefícios, do ganho que terá e não conseguem comprovar isso cientificamente dentro da página, com dados estatísticos, comprovar de fato. E a partir desse momento eles têm os anúncios reprovados, aí tem que fazer o quê? Tem que editar estes anúncios, editar a página de destino e aí pedir uma revisão. Essa revisão ela pode ser feita tanto pelo robô do Google, mas geralmente ele volta a reprovar, e aí então, se voltar a reprovar, como na maioria das oportunidades acontecem, aí você tem que entrar em contato com o time do Google, citar que você fez as atualizações, todas as alterações, não tem mais nenhum conteúdo duvidoso, conteúdo enganoso, nem no seu anúncio, nem na sua página de destino, para que então o time de políticas do Google, lembrando que quando você entra em contato com o suporte, você não está conversando ali com o time de políticas do Google, esse é o primeiro suporte do Google, aí o primeiro suporte do Google passa para o time de políticas, geralmente em até 72 horas vai ser feita uma análise humana dentro da sua conta, e aí então, se de fato eles entenderem que você está sendo claro, cristalino na sua comunicação, você não está enganando o público, então os seus anúncios eles serão aprovados, e eles vão ligar para você ou enviar um e-mail falando que seus anúncios eles foram aprovados, tá? Então, mesmo que você não entenda que o seu conteúdo ele está sendo enganoso, mas a tua comunicação ela não está mais clara, cristalina, deixe-a clara, deixe-a cristalina, faça essas alterações tanto no anúncio quanto na página de destino, e aí você tende a ter os seus anúncios aprovados. O oitavo tipo de reprovação de anúncio mais existente é o conteúdo sexualmente explícito, esse eu coloquei. Então, por que eu coloquei este? Porque, por exemplo, na própria Amazon nós temos uma quantidade expressiva de casas de massagem. E aí tem casas de massagem que utilizavam, por exemplo, utilizam o procedimento tântrico. E a palavra tantra, tântrica, ela foi bloqueada no Google. Então, muitos anúncios eles passaram a ser reprovados. Não somente casas de massagem, enfim, mas diversos outros tipos de negócios em que utilizam palavras em que antes elas não eram palavras reservadas, palavras em que eram bloqueadas pelo Google, que davam ao Google a sensação de que você está promovendo um conteúdo sexualmente explícito, e de fato é um conteúdo sexual este que eu estou citando, né? Mas antes era liberada, tinha essa permissão, você poderia veicular, eles passaram a ser termos, passaram a ser áreas que não mais você pode veicular. E algumas tantas, diversas na verdade, você até pode veicular, mas você não pode ser tão explícito, você tem que escrever de uma maneira mais subliminar. O seu anúncio ele ficará limitado, porque quando o Google ele entender que é uma pessoa que não tem a idade suficiente para visualizar aquele anúncio, ele não vai exibir, ele vai reduzir o alcance do seu anúncio. Você já teve lá um anúncio limitado? Se você inclusive quiser um vídeo que eu simplesmente fale sobre esses anúncios limitados, aí tem diversas nuances aí para ter anúncio limitado, eu posso falar. Anúncio limitado ele tende de fato a te limitar. Você vai ter menos cliques, menos visualizações e tende a ter um índice de qualidade bem baixo, tá? Então ter anúncio limitado é bem ruim para você.
Mas bom, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Então, se você promove conteúdo para adultos, você tem que tomar muito cuidado da maneira como você escreve no seu anúncio, tá? O que também você vai promover. É importante ser dito que nem tudo pode anunciar no Google. Então, de repente, aquele serviço, aquele produto não pode ser anunciado no Google. Ou você vai ter que escrever, falar de uma maneira diferente, ou você terá que anunciar um outro produto ou serviço, ou simplesmente, talvez você não tenha algum outro produto, algum outro serviço e nem tenha como divulgar de uma maneira diferente. Basicamente, então, infelizmente, o Google não é a plataforma para você poder anunciar, você tem que buscar alguma outra plataforma, algum outro player, tá? Mas tem sim uma quantidade expressiva de palavras, de formas de anunciar, de escrever, na verdade, o anúncio, em que elas passaram o Google passou a entender essa maneira como sexualmente explícita, e a partir desse momento, então, ele bloqueou, você não pode mais anunciar. Aí o anunciante vai e escreve de uma maneira diferente, tentando burlar o sistema do Google. Por exemplo, o Tantra. Ele vai lá e começa a colocar os pontos entre as letras. Para o Google, para o algoritmo do Google, para o robô do Google, não conseguir ler aquela palavra. Você tende a cair numa outra política que é fraude de sistema. Tá? Você está burlando o sistema, o Google ele vai entender em algum momento isso, pode ser que não seja em um dia, em uma semana, e a partir desse momento que ele entender, ele vai reprovar também o seu anúncio. E fraude em sistema, aí sim é uma reprovação grave, tá? Você pode, não é uma garantia, mas você pode ter a conta suspensa no mesmo momento. Então toma cuidado com isso, entenda, posso anunciar, não posso anunciar, mas tenho que tomar cuidado com isso, posso anunciar, mas vou ter anúncio limitado, enfim, fique atento quanto a essa política. Nona política quanto ao uso de pontuação em excesso. Isso daí é bem simples, é só para você não cair nessa política de boas práticas, na verdade, né? Muito mais até do que política, é boa prática. Você não pode, por exemplo, eu vou colocar uma exclamação aqui no meu título 1 e título 2. Eu vou colocar uma interrogação no título 1 e uma exclamação no título 2. Você não pode ter excessos, você não pode colocar essas pontuações dentro do seu anúncio. Quer dizer então que eu não posso fazer uma pergunta no título 1? Claro que você pode. Terminar com interrogação? Claro que você pode. Até deve, é legal porque muitas vezes é aquela pergunta também que o consumidor tem e ele sente coeso quando ele vê aquela pergunta no seu título 1. Mas você não pode ter excesso de pontuação e também em determinados locais você não pode colocar essas pontuações, tá? Como que eu faço para poder sanar isso? Só você modificar. Se você colocou, por exemplo, colocou uma interrogação no título 1 e uma exclamação no título 2. Então você tira lá aquela exclamação, deixa apenas no título 1, porque no título 1 você pode utilizar aquela acentuação, você pode utilizar aquela pontuação, tá? Isso é bem simples de ser sanado. O 10º, caracteres em caixa alta, caracteres com letras maiúscula, tudo escrito em letra maiúscula, não pode também. E até não é uma boa prática. Quando você pensa em anunciar, independente se é na rede de pesquisa do Google, rede de display, se você pensa também em outros players, a sua copywriter, a forma como você escreve o seu anúncio, ela é muito importante. Se você, por exemplo, escreve tudo em caixa alta no Google, tende-se a você estar sendo mais agressivo, né? Claro que talvez inclusive você esteja vendo esse vídeo e esteja com todas as letras maiúsculas. Tem outras explicações para isso, tá? Testes que são feitos para poder verificar o que ganha mais visibilidade, tem mais cliques, enfim. Mas na grande maioria das oportunidades, dependendo do ecossistema, você tem que entender isso, o ecossistema em que você está. No ecossistema de pesquisa do Google, assim também como na própria rede de display do Google, não é interessante utilizar tudo caixa alta, tudo letra maiúscula, tá? E você pode então ter o seu anúncio reprovado. E aí, para poder tirar essa reprovação, é só escrever da maneira correta. Eu, na rede de pesquisa do Google, eu geralmente escrevo com todas as letras iniciais maiúsculas, tá? Então, a letra inicial maiúscula é a forma que eu geralmente escrevo. Apenas não coloque em maiúsculo aquelas palavras em que elas são de composição de frase. Então, os, as, de, tá? Essas geralmente eu não coloco, mas as palavras importantes, aquelas que compõem a frase, eu deixo todas em letra maiúscula as iniciais. Por fim, a 11º e último tipo de reprovação é o marca registrada. Então, a marca registrada nós não podemos colocar nos anúncios, correto, Danilo? Não é correto dizer isso, depende. Se
aquela marca registrada, ela já entrou em contato com o Google, ou o Google tem lá no seu banco de dados que de fato aquela marca ela não pode ser anunciada, geralmente é pela própria marca que entra em contato, pede para que não deixe mais colocar no anúncio, não deixe mais colocar no caminho do anúncio, não tem a possibilidade de colocar nem no caminho da página mesmo, da URL da página. A partir desse momento, então, se você colocar no teu anúncio ou tiver na sua página, no caminho da sua página, assim como você colocou no breadcrumb lá, naquele caminho 1, caminho 2, você tende a ter o seu anúncio reprovado. Você não pode colocar marcas registradas, você não pode anunciar marcas registradas desde que você, obviamente, talvez, imagina que você seja um revendedor, você seja um representante daquela marca. Aí você pode, mas você tem que mostrar para o Google, olha, eu sou um revendedor, eu sou um representante. Mas mesmo assim você ainda não pode se passar por aquela empresa. Puxa, eu trabalho na Mazuquim e a Mazuquim tem franquias, tá? Vamos colocar um exemplo. Não tem, mas vamos imaginar que tem um exemplo que ela tem franquias. E aí um franqueado ele vai anunciar a Mazuquim como se fosse dele. O Google, nas suas boas práticas, ele diz que não pode também. Você tem que promover os produtos, os serviços que aquela marca ela oferta. E dentro de um contexto você pode colocar o nome dela, mas não se passar por aquela empresa, tá? Então é uma boa prática de uso de marca. Danilo, mas eu não posso colocar a marca nem na palavra-chave? Eu não posso utilizar, por exemplo, a palavra Mazuquim, que é uma palavra reservada de marca registrada? Você pode. Claro que você pode utilizar, tá? Então o Google ele vai sempre visualizar o que está dentro do seu anúncio. Na sua página de destino também, se você estivesse passando por aquela marca, você pode ter os seus anúncios reprovados, porque ela é uma marca registrada e de fato não tem lógica, até ilícito isso, né? Você está utilizando, se passando por aquela marca. Contudo, na palavra-chave você pode utilizar normalmente. O Google ele diz de maneira bem clara que ele não faz verificações nas palavras-chave para saber se é de marca registrada, tá? Bom, eu passei para você 11 tipos de reprovações de anúncios, aqueles em que são mais vistos dentro aqui da Mazuquim. Contudo, talvez a tua reprovação seja diferente. Conforme eu disse, existem diversos tipos de reprovações. Então, se você tem uma reprovação diferente, onde você não ouviu aqui nesse vídeo, você quer uma ajuda, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que eu, meu time, nós vamos visualizar o teu comentário, nós sempre vamos responder os comentários e buscar colaborar, fazer com que os seus anúncios eles sejam aprovados. Ou simplesmente dizer para você, olha, mude sua estratégia, porque, de fato, esse produto, esse serviço, desta maneira que você deseja divulgar, não é possível. Tá bom? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você e que você possa, posteriormente, deixar aqui nos comentários o que você achou, deixar dicas também. Eu quero ter um vídeo somente falando sobre anúncios limitados. Um vídeo falando sobre, mais especificamente, os tipos de suspensão e como que nós podemos lidar com essas suspensões. Enfim, é muito encorajador e enriquecedor engajar com você, tá bom? Espero que a sua conta, os seus anúncios, eles sejam aprovados o mais rápido possível. Se eles estiverem reprovados, um grande abraço!